Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que impactam o mercado financeiro no dia de hoje. Ontem tivemos aí um problema durante a transmissão, a princípio agora tudo resolvido com a troca dos equipamentos aqui da NET. Continuamos então com o nosso Morning Call ao vivo e reforçando que depois você consegue aí acompanhar a qualquer momento do dia de forma gratuita e também acessando um dos grupos de WhatsApp recebe esse conteúdo aí em PDF de forma gratuita também diretamente ali no grupo de WhatsApp para acompanhar a qualquer momento do dia. Hoje é dia 25 de janeiro de 2022. Iniciamos aí ontem mais uma semana que começou conturbada, principalmente aí com a ansiedade dos mercados em relação à reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, que inicia no dia de hoje, e também tensões geopolíticas que acabam obviamente impactando aí o mercado financeiro. Olhando aí para o dia de ontem, ontem foi um dia aí das oscilações também por conta aí da tensão lá entre Rússia e Ucrânia, com a possibilidade, né, e até nas falas da própria Casa Branca, o risco iminente aí da Rússia invadir a Ucrânia e com isso aí existir também uma guerra aí na região. Ontem a OTAN incluiu ali diversos soldados de prontidão caso realmente ocorra a invasão e uma guerra que obviamente aí pode mexer com mercados e afetar aí diversos países. Olhando aí só para aspecto de economia, essa possível invasão pode afetar aí a produção e distribuição, venda aí de combustíveis, principalmente o gás natural, que é muito utilizado aí nesse momento também na Europa por conta da calefação e do inverno no hemisfério norte, e com isso também afetar aí o preço de outras commodities, outros combustíveis, afetando também aí a questão de inflação e a economia e mercado financeiro a nível global. Ontem aí também nós tivemos aí os investidores repercutindo a alta de juros, fazendo com que as empresas de tecnologia sofressem um pouco mais aí ao redor do mundo. E como falamos anteriormente, a principal situação acaba sendo aí a reunião do FOMC, que de acordo aí com a maioria dos especialistas, no final da reunião aí que acontece entre hoje e amanhã, pode anunciar lá o Federal Reserve. O FOMC, que é o Copom dos Estados Unidos, pode anunciar aí um aumento de taxa de juros entre 0,25 pontos percentuais e 0,50 pontos percentuais na reunião de março. Isso obviamente aí afeta os mercados e traz bastante insegurança e ansiedade aí para os investidores. Olhando um pouquinho aí também para toda essa realidade, ontem aí em alguns momentos do dia os índices norte-americanos, as bolsas norte-americanas caíram 3 até 4 pontos, até 4%, mas ao final do pregão conseguiram se recuperar com algumas notícias interessantes aí olhando para o mercado, e a gente conversa sobre esses desdobramentos aqui. Europa ontem aí também por conta do maior atrito, né, entre Rússia e Ucrânia, e estando mais próximo desse conflito, acabou derretendo os mercados no dia de ontem, ainda repercutindo também resultado de balanços de empresas referente ao quarto trimestre. E por aqui nós tivemos ontem então a sanção do orçamento 2022 com os vetos, como conversávamos no início da manhã do dia de ontem, mas obviamente aí esses vetos trouxeram também aí um pouco de alívio e recuo aí do juro futuro, com uma expectativa do governo gastar menos e automaticamente aí reduzindo assim o risco fiscal. Obviamente ainda muitos pontos a ficar de olho, e por isso que diariamente nós estamos aqui olhando para esses desdobramentos e também olhando aí para todo o movimento que acaba afetando o mercado financeiro. Olhando para números de forma geral, o índice Bovespa ontem caiu 0,92% a 107.937 pontos,
uma queda, perdão, até que foi bem tranquila em relação ao que nós tivemos durante todo o dia no mercado. O índice Bovespa chegou a cair mais de 2,5% durante o pregão, repercutindo aí os acontecimentos a nível global, e ao final conseguiu recuperar e fechar mais próximo da estabilidade. O dólar ontem aí voltou a subir, chegando aos R$ 5,50, uma alta de 0,90%. E as bolsas norte-americanas, então, que trabalharam no negativo, no vermelho a maioria do pregão, conseguiram aí fechar em alta. Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subiu 0,63% a 13.855 pontos, reforçando aí que Nasdaq chegou aí a bater 4% negativo durante o dia. O índice S&P 500 aí, que chegou a próximo de 3% de queda, fechou com alta de 0,28 a 4.410 pontos, e Dow Jones fechando em alta de 0,29 a 34.364. Já na Europa, vimos o euro aí subir 0,76% a R$ 6,23, enquanto as bolsas derretiam por conta de toda essa ansiedade e cenário econômico político e econômico que acabou afetando bastante as bolsas. Na Alemanha, a queda do DAX foi de 3,80% a 15.011 pontos. O CAC na França caiu 3,97% a 6.787 pontos. E no Reino Unido tivemos uma queda de 2,63% a 7.297 pontos. Olhando para a Ásia, na China ontem nós tivemos aí uma leve alta de 0,37%, com a bolsa fechando a 14.081 pontos, enquanto a bolsa Nikkei no Japão fechou com alta de 0,24% a 27.588 pontos. Cenário de cripto, em meio aí à grande volatilidade que nós tivemos nos últimos dias, com o Bitcoin também perdendo aí muito valor. Ontem voltamos aí a ter uma volatilidade, uma oscilação positiva aí das criptomoedas, e o Bitcoin aí no fechamento estava com alta de 3,77%, enquanto o Ethereum aí chegava com uma alta de 1,05%, números de fechamento. Olhando também para petróleo futuro, o Brent ontem na negociação aí para final de janeiro fechou a $86,25 o barril, enquanto o WTI fechou a $84,11, uma redução aí na expectativa de petróleo futuro após na semana passada aí termos visto também um aumento no estoque bruto de petróleo dos Estados Unidos. E nesse momento aí também aí por conta de expectativa menor de crescimento por conta de variante Ômicron e outros aspectos, agora se fala inclusive em uma nova variante aí que se aproxima da realidade entre a Ômicron e a Delta, né, uma fusão entre as duas, e obviamente elas podem afetar aí o mercado nos próximos dias. Também tivemos então com isso uma certa desvalorização aí no petróleo no dia de ontem, mas petróleo alcançando aí máximas nas últimas semanas aí referente aos últimos anos também, inclusive alcançando máximas do ano passado, com expectativa aí de chegarmos aí ao fim do ano com o petróleo já na casa dos $100. Olhando para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, mesmo em meio à alta aí das bolsas nos Estados Unidos, por toda a volatilidade que vimos no mercado no dia de ontem e momentos aí de forte queda nas bolsas norte-americanas, o índice VIX voltou a subir, chegando próximo dos 30 pontos, 29,90 pontos, uma alta de 3,64% em relação ao dia anterior. Lembrando aí, quanto mais alto o índice VIX, maior o risco no mercado de renda variável, e quanto acima dos 20 pontos, o índice VIX começa a ser mais difícil de prever. Então temos aí um momento aí mais delicado para o cenário de bolsa nos Estados Unidos, e óbvio vale a pena ficar de olho nesses indicadores no dia de hoje. Olhando aí para metais futuro, a perspectiva aí de ouro futuro voltando a subir, com investidores aí buscando a reserva de oportunidade e principalmente aí utilizando o ouro como garantia de valor, né, em momentos aí de forte oscilação
principalmente de moedas fortes, como é o caso do dólar. Ontem o ouro futuro chegou a 1.841 dólares e 70 cents a onça, negociação aí para fechamento em janeiro de 2022. Alumínio futuro chegando aos 3.038 dólares a tonelada e o ferro refinado caindo um pouco em relação ao dia anterior, chegando a 128 dólares e 74 cents a tonelada, também com uma perspectiva aí de fechamento no fim de janeiro de 2022. Olhando um pouquinho para o fechamento do índice Ibovespa, as principais altas e baixas do índice. Ontem aí tivemos Pecar 3, Pão de Açúcar, subindo 7,43% e fechando o pregão a R$ 20,95. Frigoríficos também, né, como Marfrig e BRF, aí, tiveram altas no dia de ontem, aproveitando a oscilação positiva do dólar também, visto aí que elas possuem receita aí na moeda norte-americana, onde Marfrig aí chegou aos R$ 23,49, uma alta de 4,67%. BRKM5, Braskem subiu também 3,63% a R$ 49,95. BRFS3, Brasil Foods, subindo 3,39% a R$ 23,46. E Usiminas, Usimin 5, subindo 2,39% a R$ 16,24. Já entre as principais baixas do índice ontem, tivemos aí novamente empresas de tecnologia e varejo liderando as principais quedas. Magalu MGLU3, Magazine Luiza caiu 7,39% a R$ 6,39. BID11, Banco Inter caindo 7,27% a R$ 23,45. BPAN4, Banco Pan caindo 5,88% a R$ 9,60. IRB e RBR3 também caindo 5,38% a R$ 3,16. Após aí na semana passada ter divulgação de prejuízos novamente aí no balanço de IRB, nós vimos aí sequências de queda sexta-feira e ontem, afundando um pouco mais aí o preço aí das ações da companhia. E por fim, Alpa4, Alpargatas, que nas últimas semanas tem aparecido bastante aqui entre as principais quedas, também caindo 5,30% a R$ 28,75. No dia de hoje, dia 25, alguns indicadores aí importantes para ficar de olho a nível nacional. Temos aí aqui o índice de confiança do consumidor, importante aí no momento aí em que nós vivemos, né, com uma expectativa aí de dificuldade para as varejistas, os consumidores perdendo poder de compra. Então é importante olhar aí o nível de confiança em relação à retomada econômica do país, desse consumidor. Hoje também tem a Receita Tributária Federal mostrando aí números de arrecadação do governo, importante aí com o olhar aí para orçamento e também para o risco fiscal, né? Lembrando aí, é um dos temores do mercado, o risco fiscal, o risco do governo não conseguir aí pagar os seus compromissos e automaticamente não pagar investidores também que apostaram aí no Brasil com o objetivo aí de receber o recurso de volta juntamente com os juros pré-acordados. Já olhando aí para o exterior, hoje é um dia aí com informações importantes também do clima de negócios lá na Alemanha. Ontem tivemos aí divulgação aí dos PMIs na maioria dos países, principalmente Europa e também nos Estados Unidos. Os PMIs vieram aí um pouco abaixo do que era a expectativa em relação a meses anteriores, trazendo aí uma desaceleração, um desaquecimento para o setor privado, tanto da indústria como a questão de serviços. E importante, então, no maior player da Europa, a Alemanha, entender aí como é que está o clima de negócios, né, como é que os investidores, como é que a população está enxergando o momento. Então, um indicador importante para ficar de olho. Nos Estados Unidos temos aí a divulgação do índice de confiança do consumidor também. E no Japão, um resumo aí das opiniões econômicas do país, onde mostra aí um pouquinho também da projeção, olhando aí para a taxa de juros, mas principalmente aí para a expectativa de inflação
e os próximos passos aí de política monetária do país. Lembrando aí, recentemente até falamos aqui, o Japão manteve aí a sua taxa básica de juros, mas mudou aí a perspectiva com um aumento na expectativa de inflação para o calendário 2022, que vai até março de 2023, o calendário econômico japonês, com uma expectativa aí da inflação sair de 0,9% para 1,1% no período. Então também é importante ficar de olho nesse player que também tem sofrido aí um pouco aí com inflação, algo que não é tão comum aí nos países asiáticos, principalmente quando olhamos para Japão. E não está aqui entre os indicadores, porque não finaliza hoje, mas é importante aí ficar de olho aí que hoje inicia a reunião do FOMC, o Copom lá dos Estados Unidos, né? Ainda permanece o momento aí de silêncio dos diretores do Federal Reserve que participam da reunião, mas amanhã já devemos ter algumas decisões importantes aí a serem divulgadas, principalmente em relação à retirada de estímulos e próximos passos aí de aperto monetário, com a expectativa, que já falamos diversas vezes aqui, do anúncio de alta na taxa de juros a partir da reunião de março. Obviamente aí vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando para ambiente político, que é aquilo que pode mexer com o mercado aí no dia de hoje e nos próximos dias, o Partido dos Trabalhadores e partidos aí do famoso Centrão no Brasil pedem uma CPI para investigar o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que atualmente é pré-candidato à presidência da República aí pelo Podemos, né? Semana passada, inclusive, falamos de uma possibilidade aí do juiz Sérgio Moro sair candidato por outro partido, União Brasil, e não mais o Podemos. Ainda tem definições nesse sentido que podem movimentar o mercado, mas os partidos do Centrão e o Partido dos Trabalhadores pedem então essa CPI para investigar a atuação do ex-juiz e ex-ministro junto ao escritório Álvares e Marçal, onde ele trabalhava nos Estados Unidos, por conflito de interesse. Essa é uma discussão já mais antiga. Um dos ramos que o escritório que o ex-juiz Sérgio Moro atuava, atendia aí as questões de recuperação judicial e auxílio aí a empresas que, inclusive, foram aí condenadas e denunciadas na época da Lava Jato. Então, por isso aí se fala em conflito de interesse. Então, algumas empresas poderiam ter sido beneficiadas aí com informações específicas da Lava Jato, e por isso aí os partidos pedindo essa investigação, inclusive aí pedindo valores aí de pagamentos que eram feitos aí ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Então isso obviamente pode mexer com corrida eleitoral e com o ambiente político e automaticamente financeiro brasileiro. A PEC dos combustíveis aí que entrou em discussão aí desde a sexta-feira da semana passada. Ontem falávamos um pouquinho aí sobre algumas das ideias que estão sendo discutidas, inclusive com a possibilidade aí de zerar alguns impostos, né? Estados poderem zerar alguns impostos para reduzir o preço na bomba. Falamos aí dos desdobramentos disso e a possibilidade aí de o mercado se preocupar em relação à arrecadação fiscal. Mas um ponto importante aí do dia de hoje em relação à PEC dos combustíveis é que fontes aí informam que o governo deve incluir aí nessa PEC dos combustíveis a redução do ICMS. Lembrando aí, já tivemos aprovação na Câmara no ano passado e discussão importante sobre isso aí, para ou congelar ou haver um valor fixo aí do ICMS, a média dos últimos 2 anos, entre outras possibilidades que vêm sendo discutidas, e mexeria também aí com a arrecadação dos estados. Por isso aí, com certeza a PEC precisará de mais apoio dos parlamentares, visto que vai mexer aí com os estados e com essa arrecadação tão importante para a manutenção dos estados. A Casa Civil e o Ministério da Economia, falávamos já sobre isso na semana passada, também a perda de poder do ministro Paulo Guedes diante do orçamento 2022 e a execução e mudanças do orçamento aí pela Casa Civil. Ampliou-se aí ainda mais os poderes da Casa Civil, olhando para o orçamento de 2022, e agora a Casa Civil, o secretário da Casa Civil, ele tem poder aí de avalizar ou até mesmo de barrar decisões do Ministério da Economia. Qualquer situação em relação a orçamento 2022
não passa obviamente pelo Ministério da Economia, mas terá que ser validado então pela Casa Civil. Isso pode trazer desdobramentos e atrito aí com o ministro Paulo Guedes. Lembrando, em alguns momentos aí do ano passado já houve aí boatos de que o Paulo Guedes poderia deixar o governo, principalmente aí por perda de poder, e automaticamente podemos voltar a essa discussão. Não é uma certeza, mas é um ponto a ficar de olho no dia de hoje. Olhando também outros detalhes, o STF, o Supremo Tribunal Federal, encaminhou aí uma queixa contra o presidente Jair Bolsonaro para a investigação aí da PGR, que a PGR investiga, a Procuradoria-Geral da República, as falas aí do presidente Jair Bolsonaro em relação à vacinação de crianças, né? Inicialmente aí as falas dele e algumas atitudes são tidas aí pelo STF e por outros parlamentares como um atraso na vacinação, e também aí as falas dele ameaçando aí divulgar o nome dos diretores e médicos da Anvisa que haviam aprovado a vacinação aí para crianças e adolescentes, também deve ser investigado, e isso com certeza traz novos atritos aí em relação ao STF e ao Executivo, ao Judiciário e ao Executivo, com certeza aí trazendo desdobramentos que mexem com o mercado nos próximos dias. E o Partido dos Trabalhadores, né, que busca aí uma negociação com o PSB para que haja aí uma coligação, uma federação, e aí com a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSB, existe aí a possibilidade então de uma chapa aí com a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também como vice, então, Geraldo Alckmin. Havia aí já diversas discussões, principalmente em relação ao apoio a alguns governos estaduais durante as eleições de 2022, e o PT deve anunciar então a saída da disputa do governo em Pernambuco para que possa aí facilitar a negociação e a coligação aí nessa chapa com o PSB. Importante ficar de olho nesses desdobramentos que mexem aí com o ambiente eleitoral e também aí com a economia e mercado financeiro a nível nacional. Olhando um pouquinho para essa questão de economia especificamente, em meio aí a forte volatilidade e queda aí da Bolsa Brasileira, né, nos últimos meses, tivemos aí um segundo semestre bem difícil para os ativos do Ibovespa, e alguns gestores, inclusive gestores da BlackRock e outros gestores aí reforçam que existe muita oportunidade e tem empresas muito baratas, né, na fala de alguns desses gestores. Nunca se viu empresas sendo negociadas com múltiplos tão baixos aí como acontece nesse momento aqui no Brasil no mercado de ações. Obviamente, os especialistas e também esses mesmos gestores reforçam aí que é importante ficar de olho em quais ativos devem ser buscados, visto que alguns desses ativos podem estar com múltiplos menores, mas não é necessariamente um sinal de que irá retomar a valores de antes da pandemia ou de antes desse momento de queda, né? Vimos aí entre as principais baixas de hoje a questão de IRB e RBR3, que tivemos aí já valores das ações aí na casa dos R$ 45, e hoje elas estão aí abaixo de R$ 5 já há algum tempo. Esse aqui é só um exemplo, não é uma recomendação de compra ou venda, mas sempre importante aí ficar de olho no timing e nos múltiplos dessas ações, visto aí que o mercado é extremamente soberano e essa volatilidade aí pode mexer demais com os ativos, por isso a importância de ficar de olho e buscar auxílio de especialistas no momento de investir. Em meio aí à expectativa também da reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, que desde a semana passada vem afetando o mercado, né, ou melhor dizendo, os mercados, né, com muita expectativa em relação aos próximos passos da economia norte-americana, do Banco Central norte-americano, e alguns especialistas aí já começam aí a tranquilizar o mercado, visto que principalmente aí os países emergentes não devem sofrer
tanto aí com a alta de juros lá nos Estados Unidos. Hoje aí a maioria dos países emergentes tem uma boa reserva em moeda estrangeira, em dólar, as suas reservas cambiais, e também com a alta no preço das commodities, ainda deve haver uma grande quantidade de exportação, mantendo aí alta também essa reserva de moeda internacional e afetando um pouco menos aí a questão cambial e automaticamente a economia desses países em desenvolvimento. Importante, assim como já falamos aqui, vivemos momentos antes da pandemia em que a taxa de juros lá nos Estados Unidos era próxima de 2% ao ano. Óbvio, ela caiu aí para entre 0 e 0,25 e automaticamente nesse momento aí qualquer alta representa muito, mas no médio e longo prazo aí as coisas devem se estabilizar e vale a pena aí o reforço aí também de algumas falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, nos Estados Unidos, que já falou que a era de juros baixos deve continuar. Então, mesmo em meio a esses aumentos, não devemos aí chegar ao fim do ano com uma realidade aí de alta próximo dos 2%, como nós já vivemos no passado. Continuando e olhando um pouquinho para o Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor e também o Procon de São Paulo já notificaram instituições e principalmente o Banco Central por conta aí dos vazamentos de cerca de 160 mil chaves Pix. Isso obviamente mexe com a economia e com o mercado financeiro. A princípio aí é tido como extremamente seguro as negociações via Pix, inclusive já batendo recordes, né, de uso aí o Pix por usuários no Brasil inteiro, mas obviamente esse vazamento de informações pode mexer aí com essa percepção e também aí nesse momento Procon e Senacom notificando então Banco Central e outras instituições para dar explicações sobre esse vazamento das chaves Pix. Já vimos infelizmente no Brasil, né, diversos vazamentos de informação, não só no Brasil como no mundo. Isso obviamente aí afeta a confiança do investidor e também do consumidor aqui no país. Em meio também à retomada, vimos aí vários investidores estrangeiros retornando aí a investir no Brasil, nesse cenário aí de ativos mais baratos, né? Também os investidores institucionais voltando aí a aplicar forte no Brasil, olhando novamente para o mercado de renda variável, buscando novas oportunidades. Mas ainda assim, especialistas e analistas veem como incerto e volátil aí o momento do mercado brasileiro, principalmente quando olhamos aí para a questão eleitoral em 2022, onde o mercado ainda busca uma terceira via, né, para fugir da polarização Lula-Bolsonaro, e essa terceira via a princípio aí não vingou ainda, não tivemos aí nenhum dos pré-candidatos despontando como uma possível terceira via para brigar com esses dois candidatos. E além disso, pesquisas eleitorais cada vez mais mostrando uma distância aí entre os candidatos, né, ao presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, mostrando aí ainda muitas medidas que podem ser tomadas durante as eleições e obviamente impactar a economia, como medidas populistas que podem impactar a inflação e outros aspectos, dando aí maior incerteza para os investidores internacionais e também os investidores institucionais que estão a todo momento aí de olho no que acontece no mercado brasileiro. Olhando aí um pouquinho para números da pandemia também, importante falarmos, visto que isso afeta a economia. No Rio de Janeiro, 90% dos internados, segundo dado informado aí pelo Ministério da Saúde e Anvisa, são de pessoas que não completaram todo o esquema vacinal e mais da metade desses também aí não, 45% deles não haviam tomado aí nenhuma vacina, e os números de casos no Rio de Janeiro já permeiam aí números aí para talvez haver um lockdown, e obviamente isso afeta diretamente a economia, visto aí que se voltarmos a ter medidas restritivas, voltamos a ter gargalos aí em questão de produção, pessoas novamente aí ficando sem renda, e isso automaticamente vai mexer com a economia e com o mercado financeiro. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, visto que o Brasil aí tem batido recordes e alguns estados, como é o estado do Rio de Janeiro, já se encontram próximo de situação de emergência.
vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos durante a semana. Olhando um pouquinho para o ambiente corporativo, a produção de óleo e gás no Brasil, né, tirando a Petrobras, que é a principal produtora, né, exploradora de petróleo e gás aí no país, já atingiu aí 27% do volume, então criando mais oportunidades no setor. Tínhamos aí poucas oportunidades, basicamente Petrobras e algumas outras empresas, agora demais empresas do setor, também criando oportunidades tanto para investidores quanto a possibilidade aí de negociação, né, por empresas aí que precisam de gás e normalmente tinham apenas a Petrobras aí como possibilidade de negociação desses contratos. Então certamente aí devemos ter mais evolução nesse setor, reforçando aqui que não trazemos recomendação de compra ou venda, apenas notícias que podem aí impactar o mercado financeiro e alguns setores corporativos. Dados aí mostram que a produção e o consumo, principalmente de aço, em 2021 cresceu 23%, o maior volume desde 2013, principalmente aí após 2020 aí com números bem ruins. A retomada econômica em 2021 acelerou, principalmente aí com o setor de infraestrutura, e por isso esse consumo, esse crescimento aí tão grande aí como aconteceu em 2021, essa alta de 23% no consumo de aço. E agora para 2022, quando olhamos para esse setor de infraestrutura, principalmente construtoras, elas enxergam aí algumas oportunidades, mas muitas incertezas também, além de uma alta nos preços que já vem desde 2021, que acabaram aumentando muito os custos, né? A questão da alta de juros e salários mais baixos, né? A população acaba tendo aí um comprometimento maior dos seus salários, visto aí que a inflação cresceu e a taxa de juros também. Essa é uma incerteza para o setor de incorporadoras e construtoras para o ano de 2022, apesar que o setor ainda prevê um crescimento durante esse ano e uma forte retomada em 2023. Mesmo em um cenário de juros mais alto, esse juro de 2022 ainda é menor do que algumas negociações aí de juros no setor imobiliário que nós tínhamos há alguns anos atrás. Falando em setores específicos, uma grande expectativa em relação ao agronegócio para 2022. 2021 o agronegócio não foi tão forte, principalmente por questões climáticas, né? Crise hídrica, né? Que acabou afetando aí a estiagem em alguns locais, e geada também, que acabou afetando a produção em outros locais e afetou aí o resultado do agronegócio no país. Mas uma das grandes expectativas aí para crescimento da economia em 2022 é o agronegócio, e somente o setor de implementos agrícolas aí prevê um crescimento de 10% no ano. Então realmente aí uma grande expectativa, vale a pena ficar de olho no setor e em toda essa movimentação que também aí tem gerado oportunidades para investidores. E a LiveTech, empresa aí do Espírito Santo, protocolou uma nova oferta de ações na CVM. No ano passado, meados de 2021, eles fizeram o IPO, a oferta inicial de ações, mas a princípio foi apenas para investidores institucionais, né? 2021, não 2020, como está escrito ali. E agora, então, a LiveTech ofertando novas ações que devem ir para público final, não somente para investidores institucionais. Então, também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nessas novidades aí que podemos ter na B3 e novas oportunidades para investidores de forma geral. Agora já são 6h25 da manhã. Olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, temos as bolsas asiáticas fechadas já, e quando olhamos aí para a Ásia sofrendo um pouco aí após a forte queda aí das bolsas europeias e a forte oscilação ontem de Wall Street. Isso tem pesado bastante, juntamente com a questão geopolítica, né, da possível invasão da Rússia na Ucrânia, e isso com certeza afeta nesse momento aí as bolsas asiáticas, juntamente com o setor de tecnologia. Na China, a queda da bolsa chinesa foi de 2,83% às 5h30 da manhã, com a bolsa fechando a 13.683 pontos.
Ainda olhando para a Ásia, quando olhamos para Nikkei no Japão, que também fechou em queda às 3 horas da manhã, uma queda um pouco menor, mas a bolsa Nikkei fechando aí a 27.131 pontos, uma queda de 1,66%, preocupação em torno aí, obviamente, das empresas de tecnologia e repercutindo aí a oscilação que nós tivemos no dia de ontem no restante dos mercados, principalmente aí Europa e Estados Unidos. Já olhando para os demais mercados no dia de hoje, uma grande expectativa em torno aí da reunião do FOMC e do que pode acontecer, por isso pré-market dos Estados Unidos em queda nesse momento e as demais bolsas tentando recuperar a forte queda do dia de ontem. Olhando para a Alemanha, nesse momento, 6h26 da manhã, o DAX aí sobe 0,90%, o CAC na França sobe 1,10% e no Reino Unido temos uma alta de 0,85%. Pré-market dos Estados Unidos, então temos o índice Dow Jones caindo 0,50%, S&P 500 caindo 0,90% e Nasdaq caindo 1,30%, um dia de forte volatilidade novamente, mas lembrando, o mercado é soberano, assim como ontem tivemos reviravoltas, isso pode acontecer em qualquer um dos dias, então por isso é importante ficar de olho nos desdobramentos e naquilo que pode movimentar o mercado. Olhando para o índice Ibovespa, a tendência é que ele siga as bolsas internacionais, mas já tivemos descolamentos, né? E o cenário interno, obviamente, aí pode continuar trazendo descolamento ou potencializar alguns resultados. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, às 5h50, nós estamos aqui novamente ao vivo para poder falar de tudo que aconteceu no mercado no dia de hoje e as informações importantes para o restante dessa semana. Bons negócios, bom estar com você novamente aqui ao vivo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo e acesse também um dos grupos de WhatsApp para receber todo esse conteúdo de forma gratuita. Um bom dia e um bom trabalho. Tchau, tchau.